Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, vamos começar aqui o nosso evento, né? Falar um pouco hoje sobre tributação e M&A. A ideia aqui é tentar dar um panorama geral, né? Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou Bernardo Freitas, sou sócio do Freitas Ferraz Advogados, responsável pela área de societário e M&A, junto com o Adriano Ferraz, que está na tela aí também, e o Thiago Braich é o nosso sócio responsável, um dos nossos sócios responsáveis pela área de direito tributário, que está aqui para talvez ser a parte mais importante dessa reunião de hoje, que é para falar para a gente um pouco da parte tributária, dos vários aspectos que envolvem uma operação de M&A. Queria agradecer à Abradt pelo convite. Para a gente é uma honra gigante estar aqui para falar para esse público tão seleto e de pessoas que certamente têm uma curiosidade, uma capacidade imensa para poder até trazer para a gente perguntas aí ao final. Eu vou pedir para todo mundo que for tendo perguntas, anota, aí no final a gente responde todas as dúvidas que ficarem ao longo da nossa manhã, tá? Qual que é a ideia aqui hoje da nossa apresentação? Eu e o Adriano vamos trazer alguns conceitos, vamos dizer, que são importantes no que diz respeito à tributação numa operação de M&A. Claro que nós não vamos conseguir descer extremamente no detalhe, principalmente em relação a questões societárias e contratuais desses conceitos. Nosso papel aqui é trazer a ideia, né? Tentar fazer vocês entenderem do que se trata cada um desses conceitos, para então o Braich poder expor os efeitos tributários em cada um desses mecanismos que são usados dentro de uma operação de M&A, que nós vamos falar logo mais. O preço, né, o preço propriamente dito, o ajuste de preço, o earn-out, a indenização, superveniência ativa, holdback. Todos esses são mecanismos que são usados numa operação de M&A e que nós vamos falar aqui hoje um pouco da parte tributária, tá? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação. O Braich, eu vou só te pedir para colocar no mudo enquanto você não estiver falando, só porque está dando um barulhinho no fundo aqui, deve estar incomodando o pessoal aí que tá assistindo. Bom, o que é o preço numa operação de M&A, né, gente? Quando a gente está falando de uma operação de M&A, acho que é importante, talvez aqui para aquelas pessoas que não são muito familiarizadas com operações de M&A, que não trabalhem, que não têm o seu dia a dia né, envolvendo operações de M&A, quando a gente fala, quando a gente usa essa expressão, a gente está falando basicamente de operações que envolvem uma aquisição de um conjunto de ativos que são usados para desenvolver uma atividade empresarial, né? Isso torna esse tipo de operação muito diferente de quando você está fazendo uma transação apenas de um ativo ou de um conjunto de ativos que não são organizados para fins de desenvolver uma atividade, para fins de desenvolver um negócio, tá? E por que quando a gente fala de um conjunto de ativos que é organizado para desenvolver uma atividade empresarial, a gente passa a ter toda uma dinâmica diferente? Porque quando isso acontece, esse conjunto de ativos, primeiro, ele passa a ter um valor geralmente maior do que o valor individual de cada um desses bens e direitos que estão sendo negociados. E mais do que isso, o valor deles ele altera a todo instante, porque a atividade empresarial ela é muito dinâmica, né? Em um determinado momento você tem inúmeras vendas, ao mesmo tempo você tem inúmeras despesas, custos que estão sendo pagos, que estão incidindo, e, portanto, é muito difícil você conseguir cravar naquele momento exato qual que é o valor daquele negócio, porque é o tempo inteiro entrando receita e saindo despesa, entrando receita e saindo despesa, dando um dinamismo muito grande para o valor
daquele conjunto de ativos que é utilizado para desenvolvimento de um negócio, tá? Então, isso traz características muito específicas para uma operação de M&A e acabam gerando esse tipo de necessidade de usar mecanismos diversos para definição de um preço. É diferente você definir o preço e todos os seus aspectos relacionados quando você está comprando um conjunto de ativos, vamos dizer que seja uma empresa de comércio de veículos. É diferente do que se você estivesse falando de comprar apenas um veículo, ou que seja 5 veículos de uma vez só. Quando você está comprando 5 veículos, você consegue definir o valor daqueles 5 veículos de acordo ali com o que o mercado paga, e você compra aquilo ali, paga o preço e está tudo resolvido. A operação ela se encerra naquele momento. Quando você compra uma empresa de comércio de veículos, a gente está falando de inúmeras obrigações, direitos, bens que estão sendo adquiridos, né? Relações com funcionários, relações com fornecedores, relação com o fisco, relação com o locador do imóvel, todos os carros que estão no estoque e assim por diante. Então, por conta disso, a gente precisa ter uma alocação do preço na operação de M&A que reflita essas alterações constantes que acontecem. E toda essa alocação, quando a gente fala de preço economicamente falando agora, gente, e não juridicamente falando, tudo que diz respeito à transferência de valor do comprador para o vendedor ou do vendedor para o comprador, a gente está falando de preço numa perspectiva econômica. Ou seja, é uma alocação de riscos. Se eu faço, por exemplo, uma operação dizendo que o comprador compra aquela empresa, no meu exemplo aqui de comércio de veículos, e todos os riscos, todas as contingências, todos os passivos que estão lá dentro são assumidos pelo comprador, eu tenho, obviamente, que considerar isso dentro do valor que o comprador vai pagar para o vendedor. Porque todos os riscos, passivos, contingências estão sendo transferidos para o comprador. Agora, se eu faço uma operação de M&A em que o vendedor ele fica responsável contratualmente por indenizar o comprador por eventuais passivos e contingências que apareçam, o comprador, obviamente, vai estar disposto a pagar um valor maior para o vendedor, porque ele não está assumindo, pelo menos contratualmente, essas contingências e indenizações, que é algo que o Adriano vai explicar um pouco mais adiante para vocês. Por outro lado, quando a gente está falando de uma empresa em que há uma diferença muito grande entre o que o vendedor entende, qual que é o preço, e o comprador entende qual que é o preço, olhando para frente, para a perspectiva de desenvolvimento do negócio, como que a gente consegue resolver isso? Com a cláusula de earn-out, que é uma cláusula que eu vou explicar logo mais para vocês e que é super importante num contexto de operação de M&A e super comum. Inclusive, existe uma norma tributária ali, quando a gente está falando de ganho de capital de pessoa física, que ela veio especificamente para tratar esse tipo de situação, que é o earn-out, quando ele tenta endereçar um preço futuro condicionado a um desempenho futuro da empresa. E a questão do ajuste de preço é muito decorrente dessas alterações constantes que acontecem dentro de uma empresa e que necessariamente tornam difícil de, no momento do fechamento da operação, eu saber exatamente qual que é o valor daquela empresa que está sendo vendida. Então, eu sempre tenho um ajuste de preço que é prorrogado para o pós-fechamento da operação, que também nós vamos falar um pouco mais adiante. Tudo isso, gente, reflete a alocação de riscos feita num contrato de M&A. Mais riscos para o comprador, outros riscos para o vendedor. Ou mais risco para o vendedor, outros riscos para o comprador. Essas cláusulas todas se conversam e, naturalmente, terão efeitos tributários a depender de como que elas são estruturadas. A forma que você escreve, a forma que você redige e estrutura cada uma dessas cláusulas, muitas vezes ela vai ser decisiva para identificar qual que é o efeito tributário daquele mecanismo, daquele pagamento que vai ser feito. Tá? De uma forma geral, quando a gente fala de operação de M&A,
ela pode ser estruturada de diversas formas. Por exemplo, ela pode ser a venda direta de ativos. Tá? Por exemplo, no setor de energia isso acontece muito. Ao invés de você vender a participação societária de uma SA, de uma limitada, você vende um conjunto de ativos. A central hidrelétrica, a usina hidrelétrica. Agora, o mais comum nesse mercado de M&A, gente, e que é o que nós vamos abordar aqui ao longo da nossa apresentação hoje, são operações de M&A que envolvam a negociação de participação societária. Então, na grande maioria dos pontos que a gente falar aqui, nós estamos tomando como premissa aquela operação que se refere à venda de participação societária, a negociação de participação societária, que compreende aí, eu poderia dizer que quase que 90% dos casos em que a gente está falando de uma operação de M&A. Ok? Bom, então, basicamente, desses 3 mecanismos que eu falei para vocês, como que eles se estruturam, como que eles se organizam dentro de uma linha do tempo numa operação de M&A. E essa linha do tempo, ela cobre basicamente todos os temas que nós vamos falar aqui hoje, tá? O primeiro deles, o ajuste de preço. O que é o ajuste de preço de uma forma bem direta, antes da gente entrar nele em detalhe? Quando a gente tem a assinatura, que na tela aí de vocês, nessa linha do tempo, ela é a assinatura do contrato de M&A, geralmente não é o momento em que a operação ela é fechada. Porque numa operação de M&A, como essa empresa ela pode ter diversos aspectos que precisam ser resolvidos antes do comprador efetivamente receber a participação societária e o vendedor receber o preço do comprador, existem diversas etapas que precisam ser cumpridas, até que ocorra o closing, que é o fechamento efetivamente da operação, em que eu entrego a participação e recebo a parcela à vista do preço. Bernardo, que tipo de situações são essas? Que são chamadas de condições suspensivas ou, mais comumente, condições precedentes. Um exemplo, necessidade de aprovação do CAD. Quando são operações que envolvem, de um lado, um grupo que tem uma receita acima de 750 milhões e outro grupo que tem uma receita acima de 75 milhões, é obrigatório submeter a operação para aprovação do CAD. E somente depois da aprovação dele é que a operação pode fechar. Muitas vezes é necessário fazer uma reorganização societária. É comum ter ativos dentro da empresa que está sendo vendida, da sociedade que está sendo vendida, que não fazem parte da transação. Então, você precisa fazer uma cisão, tirar esses ativos para vender somente aqueles que estão dentro da operação. Como você faz uma due diligence na empresa que está sendo vendida e identifica problemas e irregularidades, é comum que o comprador peça ao vendedor que resolva essas irregularidades, esses problemas, antes de efetivamente fazer o fechamento da operação. Então, a gente sempre tem esse interregno entre a assinatura dos contratos definitivos e o fechamento da operação, que é o momento em que preço à vista é pago e as ações, as cotas são entregues, tá? É aquele ali entre signing e closing. E aí, gente, a partir do closing, que é o momento que eu tenho o pagamento do preço à vista, que vai ser o objeto da primeira fala do Braik, eu passo a ter esses mecanismos que são bem típicos de operações de M&A. O primeiro deles é ajuste de preço, que como está aí na tela de vocês, no número 1, ele tenta endereçar a variação do estado patrimonial da sociedade no momento do closing, né? Quando eu faço o fechamento da operação, eu não consigo saber efetivamente qual que é o estado patrimonial da sociedade, porque eu não consigo levantar um balanço patrimonial no mesmo dia em que eu faço o fechamento. Então, eu preciso de fazer um ajuste de preço posteriormente, que nós vamos falar um pouco mais no detalhe adiante. Eventualmente, eu vou precisar de ter garantias do vendedor para pagamento do ajuste de preço ou para pagamento das indenizações de superveniências. Então, nesse caso, o comprador ele retém parte do preço, que é o holdback. O Adriano vai falar um pouco mais adiante. Holdback ou a conta escrow. São 2 mecanismos de garantia, geralmente em favor do comprador,
Pode também ser em favor do devedor, dependendo do vendedor, dependendo do caso, mas são dois mecanismos de garantia em que o valor, o preço, ele é retido para garantir algo. E aí o Adriano vai falar o que é esse algo um pouco mais adiante. Nós temos a figura do earnout, que como está no item 2 aí da tela de vocês, é um adicional de preço que vai ser definido com base em perspectivas de desempenho futuro da sociedade. E aí nós vamos entender como que esse desempenho futuro geralmente é tratado numa operação de M&A e aí depois quais são os efeitos tributários do pagamento desse earnout. E por fim, aquela questão que eu falei sobre a alocação de riscos dessa operação. A questão das indenizações, ou indenização por contingências e passivos, ou por superveniências ativas, né? Até interessante comentar, fazendo aqui um pouco, até uma pequena propaganda, gente, mas como aqui eu tenho certeza que existem várias pessoas muito interessadas no tema de M&A, ontem mesmo, aliás, antes de ontem, a gente fez em São Paulo o lançamento de um livro coordenado pelo Marcelo Adamec e pelo Rafael Setoguchi, chama Fusões e Aquisições, volume 2, da editora Quartier Latam. É um livro que tem diversos artigos de autores muito bons, todos que atuam efetivamente no mercado de M&A. Um livro bem grande, inclusive, com vários artigos, e que está sensacional. E por que eu estou falando isso? Nesse livro, eu e o Adriano escrevemos um artigo sobre superveniências ativas. E esse tema de superveniências ativas, hoje em dia, não tem nada escrito sobre o tema. Nesse que foi lançado, que nós fomos coautores, nós escrevemos sobre superveniência ativa e o próprio coordenador do livro, Marcelo Adamec, que é professor da USP, um cara extraordinário, jurista extraordinário, também escreveu superveniência ativa. Então, é bem interessante vocês poderem depois terem a curiosidade de pesquisar e buscar esse livro, porque se vocês têm interesse na prática de M&A, ele é hoje uma leitura essencial para o tema, tá? Então, indenização por contingências ou passivos ou pagamento de superveniências ativas é o último mecanismo que a gente vai falar hoje, que trata muito dessa alocação de risco quando você está fazendo uma operação de M&A. Nós vamos entrar nos detalhes a partir de agora em cada um desses mecanismos, mas antes disso, o Braik vai fazer aí uma breve introdução sobre como que acontece a tributação do mecanismo mais básico e fundamental de uma operação de M&A, que é o pagamento do preço à vista. Braik, só parou de projetar, tá? Ele já apertou. Só um minutinho, gente, só para voltar a projetar aqui. Está projetando? Não. Foi. Foi? É a passada minha para você da concessão que eu estava sem o poder, entendeu? De poder mudar o slide, e mutar o microfone. Mas vamos lá. Como ela estava dizendo, né, assim, se tem alguém vendendo alguma coisa para alguém, né, assim, principalmente uma participação societária que envolve, regra geral, grandes valores, né, essa operação, do ponto de vista tributário, provavelmente vai estar sujeita né, assim, ao pagamento de tributos. Regra geral, na quase totalidade dos casos, esse tributo, né, tende a ser o imposto de renda, e imposto de renda e contribuição social quando a gente está falando de pessoas jurídicas. Apesar de a gente trazer um exemplo aqui para vocês que envolve, talvez, né, outros tributos quando se tratar de um tipo específico de empresa. Então, o foco aqui, pessoal, é falar do ponto de vista, principalmente, de quem vende. A gente sabe que, do ponto de vista de quem compra, existe uma série de outros aspectos relacionados a né, aproveitamento do ágio, mais-valia, valor justo, uma série de, né, assim, que daria para fazer um outro evento como esse, né, assim, mas o nosso foco aqui, como o Bernardo mencionou inicialmente, é falar do ponto de vista do vendedor.
E o vendedor, ele pode ser uma pessoa física, ele pode ser também uma pessoa jurídica. Quando ele for uma pessoa física, regra geral, a gente, vou apresentar em breve, nas próximas slides, a forma de cálculo, mas você vai ter o ganho de capital, assim, o ganho de capital, ele é a diferença entre o preço, o preço, regra geral, mas não fica parecendo às vezes até simples a forma que eu estou dizendo, que é o preço menos o custo de aquisição. Essa diferença, quando é positiva, tanto que é o ganho, porque senão a gente estaria falando de uma perda, quando ela é positiva, ela é tributada na pessoa física com a alíquota de 15 progressiva, de 15 a 22,5. Eu já vou explicar um pouquinho como é que essa alíquota funciona. É bem comum a gente encontrar, às vezes, as pessoas falando que a alíquota de pessoa física é 15. Assim, até 2013, 14, se eu não me engano, essa alíquota era fixa, de 15%. Então, mas isso mudou, já tem um tempinho, e hoje a alíquota é progressiva. Assim, quanto maior o valor do ganho, progressivamente vai ser a maior alíquota, travada ali em 15%. E a pessoa física tem uma particularidade, que ela recolhe tributo na hora que ela recebe o dinheiro, na hora que ela tem a disponibilidade econômica de fato, que a gente comumente chama de regime de caixa. Vocês vão ver que quando a gente vai falando de parcela variável, tudo isso se confunde. Se a gente está falando do earn-out, se a gente está falando de uma cláusula resolutiva, ainda que a conta seja feita, porque a gente vai trazer conta para vocês de uma forma diferente quando a gente estiver falando de uma cláusula de earn-out com parcela de ajuste de preço, em que a cláusula tem efeito suspensivo, ainda assim, a metodologia de cálculo vai mudar, porque a fórmula de apuração do tributo na pessoa física ela muda. Mas o dinheiro para recolher ali no final do dia, a guia referente ao imposto de renda sobre o ganho de capital, ela vai ser no momento em que a pessoa física tem ali, ela adquire aquela disponibilidade. E aqui a disponibilidade, quando eu digo ela pode receber dinheiro, ela pode receber ações, ela pode receber diversas formas. O preço ele pode ser quitado não apenas em dinheiro, mas em outros meios também. No caso de uma pessoa jurídica, já antecipando aqui um ponto, não é tão comum assim, a gente encontrar estruturas em que você tem grandes operações de M&A, e até inclusive pequenos, em que a operação ocorre, em que a venda é feita por uma pessoa jurídica, tendo em vista a eficiência, ou a não eficiência, a ineficiência dessa operação, porque no caso de uma pessoa jurídica, o ganho de capital ele é tributado, assim, entre a diferença do preço também, claro, e o valor contábil. O valor contábil aí exige um pouquinho de conhecimento de contabilidade para você saber qual é o valor do investimento, como que está contabilizado esse valor na contabilidade, se ele está ou não atualizado pela metodologia de equivalência patrimonial, para você capturar, de certa forma, o exato valor contábil naquele momento da operação, e a diferença, quando ocorre esse ganho entre o preço e esse valor contábil, lembrando que, no caso de pessoa jurídica, a expressão é valor contábil, no caso de pessoa física, a expressão é custo de aquisição. Quando a diferença, voltando aqui para a pessoa jurídica, for positiva, esse ganho de capital, uma pessoa jurídica normal, assim, numa holding patrimonial, por exemplo, esse ganho ele é tributado a 34%. 34% é uma alíquota combinada, só para ficar claro aqui, em que são 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Então, a gente normalmente fala que esse ganho é tributado a 34%. Então, só de olhar uma alíquota comparada com a outra, se a gente tem 34% na pessoa jurídica e até 22,5% na pessoa física, já nos leva a preliminarmente concluir que a tendência é que a pessoa física seja mais interessante. Mas, Bernardo, Braich, vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Existem diversos fatores, essa é uma comparação preliminar, como eu acabei de dizer, mas na hora do momento da operação em que, de fato, a gente vai conseguir saber assim, qual que tende a ser o modelo mais eficiente. Mas, Braich, você falou inicialmente que os tributos incidentes a serem recolhidos numa operação de M&A, no ganho de capital, a regra geral, são imposto de renda e contribuição social. Certo? No caso de pessoa física, apenas o imposto de renda. No caso de pessoa jurídica, eu acabei de mencionar, o IR e ICS. Mas tem outros tributos também? Tem outros tributos também. Em quais casos? Existe um modelo, assim, porque modelo de operação em que são aqueles casos em que a sociedade
tem como objeto a compra e venda de participação societária, mas isso existe, Bernardo? Não, existe. Então, existem sociedades em que o propósito dela é, né, assim, investir em determinados, ter como estoque, podemos falar, determinadas participações societárias, em que o propósito dela é, desde o momento zero, regra geral, alienar aquela participação. Então, ela adquire e vende, adquire e vende. Então, eu estou chamando aqui, né, a gente colocou aí no final, no canto direito da tela de vocês, como sociedade de VC, mas VC de quê? Sociedade de Venture Capital, que são aquelas sociedades, para não aprofundar aqui demais, que vão ter ali, né, como objetivo a compra e venda de participação societária. Bernardo, se você quiser, depois você pode dar um pouco mais de detalhe com relação a esse tipo de sociedade, mas que vão ter, do ponto de vista principalmente tributário e contábil, no estoque daquela empresa, participações societárias com objetivo de alienação. E como que eu tributo isso? Se eu estou dizendo que a receita operacional dessa empresa é, né, alienar a participação societária, neste caso, a gente sai da esfera do ganho de capital e a gente passa para o mundo da receita operacional. Quando a gente vai para o mundo da receita operacional, numa empresa, né, principalmente do lucro presumido, que a gente tem aqueles percentuais de presunção para aplicar sobre a receita operacional, começa uma discussão sobre qual é o percentual que deve ser aplicado para fim de imposto de renda e contribuição social sobre aquela receita. Mas não é apenas isso, porque esse tipo de empresa também demanda o recolhimento de PIS e COFINS. Então, no lucro presumido, que a grande maioria, pelo menos que eu tenho conhecimento, as sociedades com esse propósito, regra geral, estão no lucro presumido, que faz sentido com que a estrutura seja feita, e com isso você vai ter ali o 3,65 de PIS e COFINS. Então, quando vocês olham para o canto direito da tela e veem que tem 6,73 e 14,53, duas alíquotas diferentes, vocês não vão encontrar essa alíquota na legislação. Não vai ter, não tem um dispositivo legal que tenha essa alíquota. Essa alíquota é combinada, é um somatório de alíquotas. No caso de 6,73, o 3,65 de PIS e COFINS, e o imposto de renda e a contribuição social, utilizando o percentual de presunção de 8 para imposto de renda e 12 para contribuição social. No outro caso, do 14,53, você vai ter os mesmos 3,65, porém, o percentual de presunção é 32%. Mas eu posso aplicar 32%, eu posso aplicar 8,12%, qual que é o entendimento correto com relação a isso? E aí, eu passo aqui para vocês, né, uma solução de consulta da Receita Federal de 2017, em que o posicionamento até então da Receita Federal é que o percentual de presunção aplicável nesses casos de sociedade que tem como objeto venda de participação societária, esse percentual seria 32%, por se tratar de uma cessão de bens móveis. Então, a Receita ela equipara a compra e venda à cessão de bens móveis, e por isso, para não aprofundar aqui demais, o percentual entendido é de 32%. Então, esse é um tipo específico de sociedade, assim, não é tão comum, é uma discussão muito embrionária, como o Bernardo mencionou com relação às superveniências ativas, é muita pouca coisa escrita. Esse tipo de estrutura também tem muita pouca coisa, assim, doutrina, soluções e decisões muito poucos com relação a isso, mas é algo que a gente está vendo cada vez mais, principalmente em grupos de investidores, em que não faz sentido ir para um caminho de fundo, mas para um tipo de sociedade em que vai ter como propósito a compra e venda de participação. E, por fim, só para não deixar muito intangível na cabeça de vocês, como eu disse inicialmente, a fórmula de cálculo do ganho de capital no final do dia do lado da pessoa física, do lado esquerdo, você vai ter preço menos o custo, o custo de aquisição, regra geral, pessoal, a gente sempre recomenda a você sempre tentar cruzar a declaração de imposto de renda da pessoa física, os valores contábeis, eventualmente, tentar buscar na contabilidade, por quanto está registrado, eventualmente, capital social, e também os documentos societários, para ver se está tudo casando uma coisa com a outra. Regra geral, assim, tende a casar, muitas vezes não vai casar,
mas o documento talvez o mais correto para você buscar essa informação tende a ser a declaração de imposto de renda da pessoa física, onde você vai ter o custo da pessoa física registrado, que tende a ser quanto que ela pagou por aquele investimento. E quanto que ela pagou por aquele investimento pode não casar com o valor do capital social se ela não tiver sido, por exemplo, a fundadora da empresa. Então, e do outro lado do direito, você vai ter ali a fórmulazinha muito simples, no caso de ganho de capital da pessoa jurídica, quando ela não tem como propósito a compra e venda de participação. Embaixo da tela, a progressividade. Lembrando que a gente vai falar isso mais para frente, que ela é progressiva. Então, se eu tenho um ganho de capital, por exemplo, você pega a última faixa aí de 50 milhões, não é 22,5 vezes 50 milhões. É só o que ultrapassa os 30 milhões. Então, nesse meu exemplo, de 50, como 20 milhões ultrapassa 30 milhões, só o valor de 20 milhões que vai estar sujeito a 22,5, porque os valores das faixas anteriores foram tributados por uma alíquota inferior. De forma panorâmica, esses são os efeitos. Até que parece muito óbvio, né? Porque é óbvio, porque parece uma fórmula simples, que é uma coisa menos a outra, eu calculo ganho. Mas não é nada simples. Principalmente quando a gente começar a falar agora, o Bernardo vai começar a dizer, quando a gente estiver falando de preço e valores variáveis que podem ou não influenciar o preço. E como vai influenciar o preço, consequentemente, vai influenciar a forma de calcular o ganho de capital. E aí, gente, acho que o Braich, a gente começa aqui um pouco mais, né, aquecendo os motores. Como o Braich disse, a parte da tributação do preço que é definido sem nenhuma condição, bem de uma forma básica, olha, o preço é 100 milhões de reais. Ele vai ser calculado dessa forma que o Braich colocou, que é, vamos dizer, o mais óbvio e o mais fácil de ser compreendido, né? Porque é algo que, inclusive, é muito parecido de quando a gente está falando de uma compra e venda de um ativo que nem precisa ser no contexto de uma operação de M&A, né? E aí, a partir de agora, a gente começa a entrar nesses mecanismos que são usados em operações de M&A, para aí sim, depois enquadrá-los dentro da norma tributária aplicável. E nós vamos começar com aqueles que a tributação é até mais simples e depois ir para a parte difícil, que é a parte que o Adriano vai explicar societário, a parte societária, contratual, e o Braich vai trazer aí algumas boas discussões no que diz respeito à tributação, tá? Só um parênteses aqui, gente, eu comentei sobre as perguntas no início, tem um itemzinho aí, P e R, que vocês conseguem ir colocando as perguntas. Então, fiquem à vontade também para, se quiserem, jogar elas escritas ali nesse chat ali de perguntas e respostas, que eventualmente a gente já vai respondendo ao longo da apresentação também, tá? E assim, super bem-vindos que participem. Para a gente é muito mais legal ter uma apresentação aqui que vocês interajam, porque essas perguntas até fazem a gente também aprender um pouco o que geralmente gera dúvida. Bom, ajuste de preço. Se a gente está falando, né, que o preço à vista ele é tributado daquela forma que o Braich falou, e aí, gente, não necessariamente o preço à vista, eu vou até corrigir minha fala aqui, o preço definido em um valor, vamos dizer, certo e já determinado, tá? Então, ainda que eu fale, o preço dessa operação é 100 milhões de reais, mas parcelado em 5 parcelas semestrais ou anuais, a gente está falando de 100 milhões de reais que já são devidos a partir do fechamento, do closing da operação, e que ele foi apenas diferido no tempo. Isso vai atrair aquela tributação que o Braich colocou ali, tá? Então, sempre que a gente está falando de preço estrito sensu, a gente está falando desse valor que é definido de forma certa, determinada, não está sujeito à condição, não está sujeito a eventuais apurações futuras, ele já foi acordado, ainda que ele seja dividido em parcelas. E aí, naturalmente, você vai aplicar aquela tributação ali já no momento do closing. Não necessariamente você vai pagar no momento do closing, do fechamento, porque, por exemplo, na pessoa física, o Braich pode falar mais adiante, mas ele
o pagamento é feito com base no caixa, né, quando você recebe. Isso vai também ser super importante para quando a gente estiver falando de holdback e conta escrow, mas quando a gente fala de preço nesses momentos introdutórios aqui da apresentação, a gente está falando daquele valor que é definido e determinado e devido a partir do closing, tá? Agora, a partir de agora, a gente passa a falar de mecanismos que não são tão simples assim, né? E o primeiro deles é a questão do ajuste de preço, tá? Por que o ajuste de preço existe, gente? Basicamente, e na grande maioria dos casos, o ajuste de preço ele precisa ser feito por quê? Porque aqueles ativos que estão sendo negociados têm um dinamismo muito grande no estado patrimonial deles, né? Vejam, operação de M&A, a linha do tempo básica dela é basicamente, eu tenho um processo de due diligence, que é basicamente a auditoria que o comprador faz no vendedor para poder conhecer melhor aquele negócio, aqueles ativos, as contingências, os passivos, irregularidades que existem naquele negócio, e um processo de negociação que vai caminhando em paralelo. Uma vez que o comprador está satisfeito, o vendedor também está satisfeito com aquela negociação que foi feita e o comprador está confortável que a due diligence já identificou tudo o que precisava ser identificado, né, de relevante em relação àquela empresa que está sendo negociada, faz-se a assinatura dos documentos definitivos, né, o signing da operação. Como eu disse para vocês, esse sign geralmente ele é um momento prévio que depois de um determinado tempo em que você cumpre as condições precedentes, aprovação do CAD, reestruturação societária, regularizar eventuais questões, é que você faz o fechamento da operação, o closing. Entre o signing e o closing, óbvio que essa empresa passa por variações patrimoniais, né? É impossível você fazer assinatura e falar, agora vamos parar tudo, vamos parar de vender, vamos parar de pagar empregado, vamos parar de recolher imposto para não mudar nada até o momento do fechamento. É óbvio que isso não vai acontecer, né? Então, existem variações patrimoniais, geralmente, né, muitas vezes, dependendo do caso, esse interregno entre o signing e o closing, ele dura aí 2, 3, numa operação mais complexa, até 6 meses, tá? Pode demorar. Então, essas variações elas vão ocorrer. No momento em que todas as condições precedentes são cumpridas, são implementadas, vendedor e comprador vão se reunir para fazer o closing, que é basicamente assinar o que a gente chama de termo de fechamento e praticar todos aqueles atos necessários para concluir a operação. Assinar livro de ações para transferir as ações, ou, se for uma sociedade limitada, assinar alteração de contrato social para transferir as cotas, fazer o pagamento do preço à vista, dentre outras formalidades que sejam necessárias, tá? Nesse momento, a operação ela se conclui e se torna definitiva, né? Não existe mais a possibilidade dela deixar de acontecer, porque todas as condições, inclusive, já foram implementadas, ok? E no momento em que você faz o closing, gente, não é possível você conseguir ter uma visão precisa do estado patrimonial daquela sociedade. Acho que todos vocês aqui, se já pediram em algum momento um balanço patrimonial para um cliente de vocês, vocês sabem que esse balanço patrimonial, ele geralmente, quando fecha o mês, ele demora aí 15, 20, quando é rápido, né, para fechar. Então, é óbvio que se eu estou fazendo o closing da operação, por exemplo, no dia 1º de novembro de 2024, é óbvio que eu não consigo ter, no próprio dia 1º de novembro de 2024, o balanço dessa empresa do mês anterior, de 31/10 de 2024. Porque, operacionalmente, isso é algo que toma tempo para ser feito. Então, o que as partes fazem? Elas definem quais são os critérios, né, que foram tomados como premissa para aquele preço que vai ser pago no fechamento. Quais são os critérios mais comuns? Olha, eu vou considerar que a dívida líquida da sociedade é zero, ou seja, todos os caixas, todo caixa e equivalente de caixa, menos o que a empresa tem de endividamento, tem que dar zero,
né? No final do dia, eu estou dizendo que se eu pegar tudo que tem de liquidez e de caixa e equivalente de caixa, eu consigo pagar a dívida, então tem que ser zero. E eu analiso o capital de giro daquela sociedade também, para verificar se está ficando dentro daquela empresa caixa necessário para desenvolver os negócios, tá? Esses são os dois critérios mais comuns de ser usado para ajuste de preço. Mas óbvio que podem existir outros, tá, pessoal? Mas basicamente, eu defino essas premissas, faço, então vamos dizer, o endividamento líquido tem que ser zero e o capital de giro tem que ser 10 milhões. Beleza, essas são as premissas. Eu não sei qual que é o status patrimonial no momento do fechamento, mas eu vou pagar o preço com base nessa premissa. E após o fechamento, eu vou ter um procedimento para apurar qual é o ajuste de preço. O que é esse procedimento? Basicamente, o comprador, já no controle daquela empresa, ele faz um relatório financeiro do fechamento, que é basicamente levantar um balanço com a data em que o fechamento aconteceu, para entender qual que era o status patrimonial daquela sociedade no momento em que a operação se concretizou. Ele envia esse relatório financeiro, né, esse balanço patrimonial, esse demonstrativo para o vendedor, dizendo o seguinte: olha, eu apurei que no momento do fechamento, a dívida líquida ela não estava zero, ela era de 5 milhões. Ou seja, eu tinha 5 milhões a mais de dívida do que eu tinha de caixa equivalentes. Então, eu comprei uma empresa mais endividada do que eu imaginava. Vendedor, você tem que me devolver 5 milhões. Ou eu vou descontar 5 milhões aqui das parcelas subsequentes do preço. Olhei o capital de giro está menor do que eu imaginava. Eu vou também descontar isso do preço. Pode ser o contrário, né? A dívida líquida ela pode estar negativa, ou seja, eu comprei uma empresa que tem mais caixa equivalente do que tem de dívida. E a mesma coisa com o capital de giro. Nessa situação, normalmente o comprador ele paga um valor a mais para o vendedor. Existem transações em que o combinado é que não há pagamento a mais, tá? Isso pode acontecer. Da mesma forma que existem transações também que não tem nem ajuste de preço, o que é mais incomum, tá, gente? Porque é uma proteção muito importante para o comprador ter, porque ele não conhece aquela sociedade, ele não conhece aquela empresa. Existe uma simetria de informação muito grande. Bom, o comprador envia então esse demonstrativo, esse relatório financeiro para o vendedor, que vai analisar, vai poder concordar. Se ele concordar, eu vou ter ou o pagamento de um preço adicional para o vendedor ou um desconto e devolução do valor pelo vendedor. Se ele não concordar, geralmente, ele apresenta uma impugnação dizendo, olha, não concordo com isso, isso e isso. E isso geralmente é submetido para um auditor independente, alguma empresa de auditoria, né? As Big Four são muito utilizadas quando são operações maiores. Então, é feito essa auditoria para fins de determinar qual que é o ajuste de preço, e geralmente a decisão do auditor ela é final e irrevogável para fins de definição daquele ajuste que precise ou ser pago pelo comprador para o vendedor ou ser devolvido pelo vendedor para o comprador, ou descontado do preço quando existem parcelas ainda a serem pagas, tá? Essa daqui que está na tela, gente, ela é uma cláusula, vamos dizer, obviamente, muito simplificada, só para vocês terem uma ideia de como que a dinâmica funciona, de uma cláusula de ajuste de preço. Então, ela fala, olha, as partes e as sociedades reconhecem que o preço de aquisição e o preço de emissão, no caso aqui já dá para ver que a gente tem uma operação com cash out, que é pagamento de preço para o vendedor, e cash in, que é aporte de capital na sociedade, o preço de emissão. Então, o preço de aquisição e o preço de emissão foram estabelecidos sobre a premissa de que, na data do fechamento, a dívida líquida é zero e o capital de giro da sociedade é de 10 milhões. E aí vem a obrigação de pagamento, né? O valor total pago pela compradora a título de preço de aquisição está sujeito a eventuais ajustes, para menos ou para mais. Caso exista diferença entre a dívida líquida estimada, que é aquela que você estima no fechamento, e a dívida líquida do fechamento, que é aquela que você apura nesse procedimento que eu falei para vocês após o fechamento.
e o mesmo vale ali para o capital de giro, tá? Então, eu faço esse cálculo e, com base nesse cálculo, eu defino um pagamento adicional pelo comprador para o vendedor, ou devolvo ou desconto o preço do vendedor dali para frente, tá? Então, vejam, essa questão do ajuste de preço, ela gera um pagamento condicionado. Ele só vai existir se aquelas premissas que a gente colocou de dívida líquida, de capital de giro, não se confirmarem nesse procedimento de apuração do ajuste de preço posteriormente ao fechamento da operação. Ok? Lembrem, ajuste de preço se refere à questão de variação do status patrimonial da sociedade entre a assinatura, né, entre o processo de negociação, assinatura, até o momento do fechamento, tá? Eu estou falando basicamente de questões passadas, né, até o momento do fechamento. E aí a gente tem agora um outro mecanismo que também vai gerar, eventualmente, um pagamento condicionado e adicional de preço, que é a figura do earn-out. O earn-out, ele também é conhecido, também é chamado de preço contingente. Por que é preço contingente, gente? Porque ele está sujeito a condições. Ou seja, eu dependo de um evento futuro e incerto para que ele seja devido pelo comprador em favor do devedor. De certa forma, o ajuste de preço também tá? Por quê? Porque ele depende ali de eventualmente existir essa diferença ali da variação patrimonial que a gente falou. Só que quando a gente está falando de earn-out, eu estou falando de efetivamente um acréscimo de preço que só vai ser definido com base em eventos futuros. O que são esses eventos futuros? Sempre que eu tenho uma negociação de uma operação, eu preciso encontrar o preço oferecido pelo comprador e o preço aceito pelo vendedor, né? Eu preciso que o vendedor aceite vender por 100 milhões e o comprador aceite pagar 100 milhões. Só que em muitos casos, o que acontece? O comprador ele fala assim, olha, o preço dessa empresa hoje é 100 milhões. Só que o vendedor fala assim, não, mas essa empresa ela tem um potencial muito grande de desenvolvimento, de crescer, o mercado tá muito bem, então eu acho que esse valor é muito maior, vai ser muito maior, porque hoje, por exemplo, o meu EBITDA é de 20 milhões, mas eu acho que daqui 2 anos eu consigo fazer ele ser 40, então eu não quero 100 milhões, eu quero 200 milhões, tá? E o comprador, obviamente, ele não vai pagar esse preço hoje por algo que pode se materializar, pode acontecer, como pode não acontecer. Então, para viabilizar a operação, o que geralmente é utilizado? Por que esse mecanismo de earn-out ele é utilizado? Para dizer o seguinte, olha, o comprador ele vai pagar 100 milhões, né, no fechamento, ainda que em parcelas, mas ele vai se obrigar a pagar 100 milhões no fechamento, e se o vendedor para aquela empresa que ele vendeu, mas que ele continua a trabalhar ali como executivo, ele conseguir alcançar essa métrica que ele disse que alcançaria, o comprador paga um adicional de preço, um preço contingente ou um prêmio de desempenho para o vendedor. Ou seja, eu defino metas e se essas metas forem atingidas após o fechamento da operação, eu passo a ter um adicional de preço em favor do vendedor, tá? Para que serve esse adicional de preço? Justamente para incentivar o vendedor a continuar trabalhando para a empresa, mesmo após ele ter vendido a empresa, né? Então, ele, que é a pessoa que, num primeiro momento, mais conhece aquele mercado, mais conhece aquela empresa, os empregados, toda a dinâmica ali da atividade, ele continue administrando essa sociedade, até para ajudar num período de transição para a gestão do comprador e, ao mesmo tempo, incentivá-lo a buscar os melhores resultados possíveis. Porque com o melhor resultado, ele vai conseguir ter um preço adicional. Existem uma série de pontos de atenção e preocupações que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que são muito importantes de depois, vocês vão receber essa apresentação que a gente vai mandar, darem uma lida. Por exemplo, discussões de garantir que o vendedor efetivamente tenha os meios e os poderes para buscar o cumprimento do earn-out.
tá? Que é basicamente ter poderes de gestão daquela sociedade, tá? Eventuais situações em que, mesmo sem a meta ser atingida, eu posso ter o vencimento antecipado e a obrigação de pagamento do earnout pelo vendedor, pelo comprador. Existem várias situações em que isso faz sentido, tá? Então, basicamente, essas preocupações são preocupações de ordem societária e contratual que devem ser objeto de atenção na negociação do M&A. E, gente, earnout é uma das coisas que mais dá problema e discussão no pós-M&A, tá? Tem uma notícia na tela aqui para vocês do caso da Magalu e do Kabum, né? A Magalu comprou a empresa Kabum e saiu em vários jornais a discussão que existiu muito relacionada com o earnout, que, numa maneira super sucinta aqui, os vendedores do Kabum, eles tinham um earnout a receber, continuaram na gestão do Kabum, mesmo depois da operação, só que por conta de brigas ali com a Magalu, eles foram demitidos, foram tirados da gestão do Kabum e não conseguiram eles próprios percorrer o atingimento das métricas para o earnout. De modo que, obviamente, eles se sentiram prejudicados e isso acabou desencadeando aí uma disputa entre os vendedores e a Magalu, tá? Quais que são, gente, as métricas que geralmente são utilizadas para definição do que vai ser esse preço contingente a ser pago? Existem várias. Uma muito comum é crescimento de EBITDA ou crescimento de receita líquida, tá? Quando a gente está falando de empresa mais de tecnologia, que tem um potencial de crescimento muito grande, geralmente usa-se um crescimento de receita líquida com uma definição de uma margem EBITDA mínima, ou seja, você tem que crescer a sua receita líquida ao máximo, mas mantendo pelo menos uma margem ali de 15%, 18%, 20% de EBITDA, que é uma métrica financeira que em português o LAGIDA, né? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É uma métrica muito comum de ser utilizada nesse tipo de operação. Mas vários outros critérios podem ser usados, tá? Pode ser um critério de aumento de cliente, pode ser um critério de quantidade de abertura de lojas, de construção de uma planta industrial e assim por diante, tá? Aqui na tela está uma cláusula que é um exemplo também bem simples do que seria uma cláusula de earnout, para vocês poderem ter aí pelo menos uma visibilidade prática, mas basicamente, na grande maioria dos casos, essa cláusula ela vai ser muito mais extensa do que essa, porque ela vai precisar detalhar muito bem o critério e também estabelecer as normas de convivência entre comprador e vendedor na gestão da empresa após o fechamento da operação. Boa. Então, assumindo aqui o controle, bom dia aí, pessoal. A gente vai, até puxando um pouquinho o que o Bernardo falou no início, né? Está dando algum eco de alguém, ou não sei se sou eu que estou... Boa, melhorou. Então, o que o Bernardo comentou no início, a operação de M&A é uma operação que o contrato, né, Bernardo, serve muito como um mecanismo de alocação de riscos. Então, no fim das contas, tudo que a gente está discutindo aqui, pelo menos na minha visão, minha e do Bernardo aqui, de societário, contratual, a gente está alocando riscos. Então, o Bernardo falou da alocação de risco, da questão do caixa de recebíveis, né, de fluxo ali da empresa. Você vai ter que utilizar o ajuste de preço. Está com dúvida em relação a quanto que a empresa efetivamente vale, por questão de métrica, o valuation, as partes não chegaram muito no consenso, né? Tem dúvida, por exemplo, de crescimento, você vai usar o earnout. O que a gente vai discutir aqui, gente, são sempre mecanismos, eu e o Bernardo, de alocação de risco, e o Braque vai discutir aí o problema, a consequência tributária, né, Braque? Então, assim... E aí, a gente chega em dois mecanismos aqui que são importantes, que são mecanismos que servem para garantir o comprador de situações indesejadas, né? Então, quando um comprador faz, né, quando ou o investidor investe numa empresa, ou ele compra uma participação societária, compra ativos, etc.,
ele, naturalmente, ele está envolvido em um monte de riscos do que vai acontecer depois. Pô, paguei uma grana aqui para a sociedade, depois a sociedade teve um processo, ela perdeu, sendo um processo que eu não assumi esse processo deveria ser arcado pelo vendedor. E aí, da onde que sai o dinheiro? Aí eu vou tirar do meu bolso? Como é que é? Como é que funciona? Então, o contrato ele vai ter que dar essas respostas. E aí a gente começa com dois instrumentos interessantes. O primeiro vai ser o holdback e o segundo a escrow account, que é o seguinte, o que é o holdback? Gente, tem esse nome bonito, é fancy, obviamente, é um nome em inglês, né, e tal, mas nada mais é do que uma retenção de preço, tá? O holdback, ele é muito utilizado quando você tem, e para o comprador, essa é uma cláusula feita em favor do comprador, na qual é estipulado que parte do preço ele vai reter para o quê? Para que ele possa se assegurar de alguma situação indesejada no pós-close, no pós-fechamento da operação. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar fácil, do ponto de vista tributário. Foi visto que havia uma ação, né, uma ação da União questionando o recolhimento indevido de imposto de renda da sociedade e foi ajuizado um processo. Só que esse processo não teve uma resolução. Ele não teve uma resolução, então ele é considerado, para fins, né, do que a gente define em termos de M&A, como uma contingência. O que é uma contingência, gente? Não é um passivo efetivamente constituído, mas ele, na realidade, tem uma discussão que ele pode se tornar um passivo ou não, considerando que a empresa está questionando esse não recolhimento, entendeu, gente? Ela está questionando, está brigando, o advogado vira para ela e fala que ela tem uma chance de risco de provável ou possível na questão, ela está discutindo, mas eu, como comprador, eu não quero assumir esses riscos da empresa, desse passivo anterior à data que eu entrei, considerando que foi isso que aconteceu antes. Então, eu vejo e falo, pô, eu tenho uma contingência no valor de 5 bilhões de reais, e aí, na minha negociação, ao invés de eu pagar, por exemplo, o Bernardo é o vendedor, ao invés de eu pagar 100 milhões de preço para o Bernardo, eu viro para ele e falo o seguinte, Bernardo, olha aqui, eu achei essa contingência aqui, que o valor estimado dela é de 5 bilhões. Ou melhor, é 3 milhões, mas com custos processuais pode chegar a 5. Eu faço minha conta, no âmbito da due diligence, no processo de auditoria legal, eu vejo esse problema e coloco isso. Então, Bernardo, vamos fazer o seguinte, eu não vou te pagar os 100, eu vou te pagar 95, mas eu vou reter 5 no meu nome, vou meter comigo, eu não vou te pagar, condicionado ao quê? A gente vai colocar um período de tempo que, se durante esse período de eu tiver essa contingência se tornar uma obrigação de pagar, se tornar um efetivo passivo, eu vou pegar esse dinheiro e vou arcar, e vou pagar essa obrigação. Agora, se não acontecer nada, Bernardo, você vai receber esse dinheiro. Se a sua tese lá der certo, o dinheiro vai entrar no seu bolso, tá certo? Então, qual que é a ideia aqui? O holdback, ele tem, então, como ideia assegurar o comprador de uma situação que ele não considerou no preço, ele não foi descontado ali do preço inicialmente, mas também faz com que beleza, eu ia te pedir isso. Você pensou aí antes, né? Eu sei que você estava comentando, mas eu ia te falar. Botei no link aí, pessoal. Eu ia falar para você fazer isso. O livro que eu comentei, tá? Isso, exato. Eu ia falar para você já mandar de uma vez, para não esquecer, é boa aqui. Você viu, gente, depois de trabalhar tantos anos, a gente faz transmissão de pensamento, entende que isso acontece, entendeu? Mas, assim, o fato é que, então, o holdback, a grande questão do holdback é essa, eu vou segurar, vou reter o preço, e aí, se acontecer um evento de ter um desembolso, em vez de eu ir lá no Bernardo pedir, e o Bernardo, muitas vezes, gente, vamos considerar, Bernardo pessoa física colocou o dinheiro no bolso, muitas vezes fica mais difícil de você ir lá e buscar o dinheiro de volta, entendeu? Para você pagar a contingência. Então, o holdback ele serve muito como uma cláusula aí de proteção. Agora, o vendedor tem que confiar muito no comprador, né, gente? Porque o dinheiro vai ficar no bolso dele. Então, não é toda empresa que se aceita você estabelecer esse mecanismo, porque você fica no risco. E se essa empresa quebrar no futuro, pode ser que você tenha um problema
futura em termos de recebimento. E aí a gente vai ver uma segunda solução nos próximos slides, tá? Aí, aqui, exemplo da cláusula de holdback. Ela é muito simples, gente, é uma cláusula de retenção. O valor de X será retido até o quê? A implementação e final e conclusão das atividades listadas no anexo, ou um dia 1º de julho de 2024. Gente, possivelmente isso veio de um contrato real, tá? Então, saibam que a pessoa recebeu esse dinheiro, né? Ou chegou pelo menos no prazo ali para resolver a situação, né? Então, assim, essa é a ideia da retenção de preço. Agora, que o vendedor, ele não confia muito ali, pô, mas eu vou deixar esse dinheiro na mão de você, comprador, e mais, esse dinheiro podia estar rendendo. Então, assim, isso pode ser um problema para o vendedor no âmbito da negociação. Então, qual é a solução? De novo, eu sempre falo com o advogado de M&A, eu penso no sujeito que está ali arrumando o poste, sabe? Ele tem um cinto cheio de ferramenta. Cada risco ele vai usar uma ferramenta diferente. Eu falo isso com meus alunos quando eu dou curso de M&A, mas tem que pensar muito, porque é o que eu falo, toda cláusula tem uma racional por trás. A grande questão, e para o advogado tributarista, o advogado tributarista que entende a racional por trás das cláusulas que são colocadas no contrato, ele está na frente, assim, de todo mundo, entendeu? Assim, ele está muito lá na frente, isso ajuda muito no âmbito das conclusões dele, etc. A conta escrow, ela serve para, mesma situação, fiz a diligência na empresa que o Bernardo estava me vendendo, o valor do preço seria 100 milhões, sendo que eu vi que tem 5 milhões ali de contingências, eu não quero pagar os 100, aceito pagar para o Bernardo 95, só que o Bernardo vira para mim e fala o seguinte, tá, Adriano, eu não quero que esse dinheiro fique na sua conta, não. Eu quero que esse dinheiro fique à disposição numa conta em meu nome, e se tiver uma contingência, aí a gente resolve, porque aí eu escapo, por exemplo, do problema de você falir, de você ter algum problema, ou você vai ser vendido, eu não vou saber quem que eu vou conversar, enfim. E aí, a conta escrow, ela serve muito para isso. O que é uma conta de escrow account? É uma conta de garantia. Tem muito advogado, principalmente quando não trabalha com M&A, ele vira e fala assim, uma conta calção é um pouco, a racional é a mesma, só que a diferença da conta escrow é que você assina um contrato com o banco que estabelece uma série de restrições em relação ao uso do dinheiro. Primeiro ponto, e aí começam os efeitos tributários aí que o Brian vai comentar. Na escrow, o dinheiro é depositado no nome do vendedor. Então já começa a primeira dúvida, tá, mas então ele recebeu ou não recebeu? Aí o Brian vai explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Mas, além disso, apesar dele estar no nome do vendedor, o contrato é estabelecido com a instituição financeira e assinado de maneira conjunta entre o comprador e o vendedor, estabelecendo uma série de disposições que vão regular como é que aquele dinheiro vai ser investido, como é que aquele dinheiro vai ser usado. Então, assim, as liberações da conta escrow, geralmente, elas são feitas com a assinatura conjunta das partes. Então, você tem um regramento que vai estabelecer o uso desse dinheiro. E aí, nos contratos também, é utilizado, geralmente, uma cláusula no qual você estabelece o tempo que aquela conta escrow vai existir. É muito comum ter uma questão assim, a conta escrow vai ser... Você vai ter que ver muito pela contingência, tá, gente? Mas, por exemplo, se você tiver uma conta escrow relacionada a uma questão, por exemplo, de uma contingência trabalhista, que você vai diminuindo, vai tendo pressão da cadência a cada ano, muitas vezes é comum você fazer liberações parciais, anuais, etc. Isso é muito negociável, né? O comprador vai querer reter o máximo possível, o vendedor vai querer tentar liberar essa conta o máximo possível. Mas a ideia é que a conta escrow, os valores vão sendo liberados de acordo com ou o pagamento, a necessidade de pagamento da contingência, ou a compensação pelo comprador que eventualmente adiantou as contingências, ou mesmo se não tiver contingências, vai para o bolso do vendedor. E olha para você ver, olha a linha C que está marcada. A conta garantia será mantida em vigor pelo prazo de 6 anos, contada da assinatura. Então, assim, e aí vai ter outras opções, mas você sempre coloca um prazo máximo
para aquela conta ficar, e aí sim, quando ela liberar, ela vai para o bolso do vendedor. E aí eu passo a palavra, volto a palavra para o Braik, vou parar aqui o controle, o Braik pode assumir aí, para ele explicar um pouquinho dos aspectos tributários correlacionados. Não sei se o Bernardo quer complementar alguma coisa. Adriano, só antes do Braik entrar, vamos pegar aqui rapidamente a pergunta do Bruno Cardoso. Ele fez a seguinte pergunta lá no chat de perguntas e respostas. É factível combinar os instrumentos de earnout com ajustes de preço, de modo que, não alcançadas as condições do earnout, pode haver um ajuste de preço pela redução do patrimônio empenhado no não atingimento, que venha a justificar um ajuste de preço em favor do comprador? Eu vou responder aqui, Adriano, mas depois você pode me complementar. Bruno, os mecanismos de ajuste de preço e do earnout, eles são bastante independentes entre si, tá? Eu arrisco dizer que eu acho que eu nunca vi nenhuma operação em que eles se conversavam, tá? Por quê? Porque o ajuste de preço, como eu disse, ele está olhando o para trás até o fechamento. Fechou, eu preciso ver o status patrimonial no momento do fechamento para saber se eu preciso ter um pagamento adicional pelo comprador ou devolução de preço pelo vendedor, fundamentado em qual era o patrimônio no momento do fechamento. Qualquer coisa que acontece depois do fechamento, a gente já não está mais falando de ajuste de preço. A gente vai estar falando de earnout, vai falando de metas de desempenho, a gente está falando de indenização por passivo contingência, se eu estiver falando de problemas que a sociedade tinha pré-fechamento e que materializaram após o fechamento, ou de superveniência ativa, que o Adriano vai explicar um pouco melhor, mas não de ajuste de preço mais, tá? Então, não vejo essa possibilidade aí de que você perguntou, não, porque são realmente dois mecanismos totalmente independentes. Eu vou responder de uma maneira mais coloquial. É a minha metáfora do sujeito no poste. Um você tem uma chave de rosca, o outro você tem um alicate. São coisas diferentes para problemas diferentes. Você não vai cobrar, até mesmo por causa do tempo, o tempo do ajuste de preço é muito mais curto do que o do earnout. Então, assim, não, em via de regra, né? Então, assim, combinar as duas coisas e o ajuste de preço não é necessariamente por questão de redução de PL, é muito mais uma questão de caixa. Você olha muito mais as contas de ativo circulante e passivo circulante, entendeu? Olha muito mais, você olha essas contas, não uma conta de patrimônio líquido. Então, assim, até contabilmente não estaria, tá? Mas, obviamente, né, criatividades são né, no campo de contrato sempre é possível criatividades, mas, assim, via de regra, não. Fala, Braque. Mas e aí, né? O Bernardo explicou, o Adriano explicou, escrow, mas a conta está no meu nome, do vendedor. Eu tenho uma parcela, né? Eu expliquei inicialmente que a conta do ganho de capital, ela parece simples, mas não é. Parece uma fórmula, né? O preço menos venda, preço menos custo, preço menos valor contábil. Mas como que eu faço? Se tem uma parcela do preço que eu vou receber, que eu ainda não recebi, como que eu calculo? Eu calculo separado uma coisa da outra, é tudo junto, é um preço que eu tenho que somar a parcela à vista mais a parcela que está depositada na escrow, o ajuste de preço eu somo, no final do dia, né, aí que começa de fato a deixar um pouco mais complexa toda essa forma, porque no final do dia, pessoal, vamos ser bem prático aqui. No final do dia tem alguém do outro lado, né, do lado do vendedor, que tem que recolher o tributo. Né? No final do dia tem alguém que tem que preencher um documento e colocar lá o código de recolhimento, né, e recolher o tributo para a Receita. Então, mas para chegar nisso não é tão simples. Né? Por quê? Existe ali, né, assim, nessas cláusulas que deixam um preço de certa forma variável, em que você tem uma contraprestação, normalmente a gente chama de contraprestação contingente, que existe naquele momento uma obrigação contratual em que o vendedor, no caso, o comprador, desculpa, que assumiu, de pagar uma parcela adicional, né, assim, para o vendedor em decorrência, né, de um evento futuro, caso determinadas condições sejam satisfeitas. Então, existe, né, de certa forma,
uma futuridade, podemos falar assim, não sei nem se existe essa expressão, mas acho que existe, uma futuridade e uma incerteza no mesmo momento. Então, eu não sei quanto que é, eu não sei se eu vou atingir um determinado, como o Bernardo mencionou ali na parte de earnout, um determinado EBITDA, eu não sei se o valor que está depositado na escrow, como o Adriano mencionou, vai ser de fato liberado para mim, mesmo estando no meu nome. Existe uma incerteza e algo que vai acontecer no futuro. Então, é uma coisa combinada com a outra. E aí, como que eu faço, no final do dia, para tratar isso do ponto de vista tributário? Do lado esquerdo aí da tela de vocês, a gente tem o CPC 15, que é o CPC de combinação de negócios, em que, do ponto de vista contábil, ele traz um pouco de conceito, apesar da redação, né, dos CPCs serem, muitas vezes, um pouco mais difíceis, né, assim, mais complexas, e do ponto de vista tributário, você tem a instrução normativa trazendo também um conceito muito parecido, que existe uma futuridade, uma incerteza, existe uma obrigação, regra geral, do comprador pagar ou dar alguma coisa para o vendedor. Dar quando? Não sei. Dar em qual momento? Dar qual valor? E aí, do ponto de vista tributário, a complexidade começa a acontecer. E como é que o mundo tributário trata disso? Assim, regra geral, aqui vai muito uma mistura. Por isso que a gente costuma dizer, virou até clichê aqui no escritório, acho que o Bernardo mencionou, o Adriano também, quanto mais o tributário está alinhado com o societário, a gente sempre fala isso nas aulas que a gente dá também, o societário com o tributário e vice-versa, quanto mais o advogado do societário tem conhecimento de tributário, de contabilidade, e vice-versa, do tributário, saber alimentar muitas vezes o advogado societário na redação de uma cláusula, porque aquilo eventualmente não gere efeitos tributários desnecessários, melhor você vai conseguir trazer uma sofisticação, uma eficiência para aquela determinada operação. Não é à toa que a gente está aqui numa duplinha, para vocês verem como é que a coisa é azeitada, uma matéria é muito azeitada com a outra. E aí a gente vai, querendo ou não, para os conceitos de cláusulas resolutivas e suspensivas. Assim, no lado da cláusula, e isso, pessoal, no lado da cláusula resolutiva, você vai ter ali o efeito tributário desde o momento da assinatura do contrato, e eu vou explicar matematicamente, porque às vezes assim, a gente fica na cabeça, mas na hora do número, qual que é a diferença? Porque o conceito, ok, está mais, um pouco mais na minha cabeça, é o conceito de cláusula suspensiva, em que eu vou ter ali o futuro incerto, no caso da cláusula suspensiva, o futuro incerto e a eficácia do ponto de vista tributário ocorrendo só no momento em que, assim, de fato, a condição for satisfeita. Mas e matematicamente? Assim, porque no final do dia, pessoal, se eu estou falando de parcela variável, algo que pode acontecer, eventualmente, um termo que eu coloco numa redação de uma cláusula, ele muda completamente o efeito tributário. E são, às vezes, palavras. Desde que isso, eu vou te pagar tanto, desde que eu vou te condicionar a alguma coisa. A forma que você coloca a redação pode deixar muito mais claro que o efeito o efeito tributário, o efeito daquela parcela vai ocorrer no futuro e, consequentemente, o efeito tributário vai andar junto, vai ocorrer também no futuro, para que você não gere uma desnecessidade, muitas vezes, de um desembolso imediato, mesmo sem ter recebido nada. Quando eu digo desembolso, é uma necessidade de pagamento, mesmo sem você ter recebido naquele momento de fato, principalmente quando você tem o preço envolvendo dinheiro e ações. Porque quando você tem ações e transferência de ações do comprador para o vendedor, não apenas transferindo dinheiro, mas também ações dele próprio, isso pode deixar a carga tributária no final do dia desnecessariamente sendo recolhida no momento zero. Tá? E aí, a gente tem lá no CTN, e trazendo aqui para a realidade das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. No caso de pessoa física, e aqui é muito importante que vocês entendam, e eu vou explicar com os números logo mais, que
Na pessoa física, né, a cláusula resolutiva e a cláusula suspensiva, ela vai mudar o quê? Ela não muda o momento do recolhimento. Pessoa física sempre recolhe quando ela tem disponibilidade econômica. Então, o Bernardo mencionou isso, eu já mencionei também, que é regime de caixa. Eu já tenho dinheiro disponível para mim? Nossa, mas onde que isso pode dar problema, por exemplo? O Adriano acabou de mencionar. A escrow account, né, assim, a conta garantia, está no meu nome. Como a Adriano muito bem explicou, eu não quero deixar o dinheiro na mão do comprador, eu quero que esse dinheiro fique numa conta garantia pelo próprio nome, né, pelo próprio nome dela, em que vai, de certa forma, carimbar que aquele montante ali, de alguma forma, vem para o meu bolso. Mas a conta já está no meu nome, mas ela ainda não está disponível para mim. Eu não posso acessar aquele dinheiro a hora que eu quiser. E aí? É assim, eu estou diante de uma condição suspensiva, mas do ponto de vista da pessoa física, a cláusula resolutiva e a cláusula suspensiva, ela muda a forma de apuração. Ou seja, eu vou recolher tributo, e eu vou explicar matematicamente para vocês, no momento em que aquilo está disponível para mim, no momento em que a escrow é liberada, né, assim, e o dinheiro vem para o meu bolso de fato, eu posso acessar aquele dinheiro, mas a fórmula de cálculo pode variar a depender do tipo de cláusula que eu estou diante. Né? E eu vou explicar, como eu acabei de mencionar, e sendo repetitivo aqui, como que isso funciona na prática. Então, pessoa física, estou diante de uma condição ali, uma suspensiva ou resolutiva, o que muda é a apuração, é a fórmula de cálculo, mas o recolhimento, né, a hora de pagar o tributo, vai ser naquele momento que eu tenho de fato a disponibilidade. No caso da pessoa jurídica, aí sim varia. Porque, principalmente se você está diante de uma empresa ali que está no lucro real, porque o lucro presumido, pessoal, no caso de uma cláusula principalmente resolutiva, como o lucro presumido ele permite o recolhimento de tributos com base em regime de caixa, muito similar, de certa forma, com a pessoa física, que a partir do momento da disponibilidade, né, que aquele faz nascer ali o efeito tributário, no caso de uma pessoa jurídica que está no lucro real, se ela estiver vendendo aquela participação societária, por mais que a gente saiba, como a gente já mencionou no início, que não é muito comum, principalmente empresas do lucro real, vendendo uma participação societária, alienando uma participação societária, isso tende a ocorrer em cenários em que a empresa vendedora ela tem um prejuízo contábil ou algum resultado muito negativo naquele determinado momento, e aí o efeito tributário que o ganho vai gerar naquela sociedade, aquela pessoa jurídica que está sendo vendida, ele amortecido com aquele prejuízo contábil, ou seja, eu aqui, vendedora, pessoa jurídica, estou vendendo uma empresa que vai ser, né, cuja venda vai gerar um ganho, mas como eu aqui em cima estou com prejuízo, esse ganho, de certa forma, ele é amortecido, ele é amenizado do ponto de vista contábil, e não me gera um efeito tributário tão adverso. Mas isso não é tão comum. Né? Assim, a grande maioria dos casos, das operações que a gente vem a fazer, né, que a gente faz no escritório, a venda é feita pela pessoa física, ou é um fundo que está vendendo, porque a gente tenta, de fato, fugir do efeito de uma venda por uma pessoa jurídica, com exceção daqueles casos, inicialmente, que eu mencionei para vocês, que quando o objeto social da sociedade é compra e venda de participação, que é um caso bem específico, que não é aplicado assim, de uma forma tão generalizada. Então, é muito importante prestar atenção na forma que a redação da cláusula do preço, do preço variável, principalmente, ela é redigida. Por quê? Porque ela vai te gerar efeitos adversos. E aqui a gente tentou resumir, como que é tratado eventualmente, né, um pouco parecido com o slide anterior, mas talvez uma forma visual um pouco diferente para tentar resumir de fato. Então, se eu estou ali diante de um ajuste de preço, ou de um earn-out, que tipo de cláusula que eu estou diante? Ela tem a natureza de condição suspensiva ou resolutiva? Porque até aqui a gente vai estar falando de uma natureza do recebimento de ganho de capital. A gente está falando de parcela de preço. Né? Eu estou vendendo para alguém, estou recebendo algo de alguém em decorrência da transferência daquelas ações. O Adriano vai falar em breve
Isso torna-se mais complexo quando a gente estiver falando de indenização e superveniência ativa. Porque aí a coluna do meio, natureza do recebimento, aí sim fica mais difícil de você tentar qualificar como ganho de capital outro tipo de natureza, né, tributária qualquer. Então, esse efeito tributário, quando a gente está falando, eu já antecipei inicialmente e até agora há pouco, né, ele vai ser tributado ali na pessoa física, né, com base, né, no imposto por meio do imposto de renda, na pessoa jurídica, imposto de renda e contribuição social, e o efeito ele vai depender do regime em que a pessoa jurídica está, né? E do ponto de vista matemático, né, assim, quando a gente, assim, eu acho que quando a gente matematiza, pelo menos o Adriano e o Bernardo sabem muito bem, o Adriano também gosta muito de número, fica mais fácil de você visualizar. Porque aí sim, na prática, a gente vê o que acontece na realidade. Então, esse exemplo, de certa forma, é muito simples. Eu tenho uma cláusula suspensiva, a cláusula de earn-out ficou muito bem redigida, mostrando que eu tenho os efeitos assim, que dependem, se eu tenho parcela do preço que depende do determinado atingimento de meta, por exemplo, no futuro, eu não sei se eu vou atingir e, consequentemente, eu não sei se eu vou receber essa segunda parcela de 5 milhões de reais que está aí do lado direito da tela de vocês. Deixa eu tentar ver se eu consigo desenhar. Sim, consigo desenhar e fica fácil de vocês entenderem. Então, eu tenho uma parcela aqui de earn-out que eu não tenho certeza se eu vou receber, então, tratando ela como cláusula suspensiva, na hora de calcular o ganho, como que eu faço? Então, eu tenho um preço à vista de 10 milhões de reais, e aí, esse exemplo aqui, ele se aplica para a pessoa física, tá? A gente trouxe o exemplo de pessoa física para ficar fácil de vocês entenderem. Como eu disse no início dessa mini aula aqui de hoje, a pessoa física é preço menos custo de aquisição, certo? Vou lá na minha declaração regra geral de imposto de renda, capturo esse valor, vejo qual que é o meu custo, e como eu tenho uma cláusula suspensiva em que eu não sei se eu vou receber ou não, no momento zero, no preço à vista, como o Bernardo estava mencionando, neste momento aqui, eu já utilizo todo o meu custo de aquisição. Porque se eu deixar para utilizar ele proporcionalmente, eu posso, eventualmente, ter que recolher um imposto de renda maior em decorrência de uma parcela que eu não sei se eu vou receber. Porque eu não sei se eu vou atingir um EBITDA, por exemplo, como foi o exemplo que o Bernardo mencionou. Então, como que a gente faz? Nesses casos, a gente tem a parcela à vista, nesse caso aqui, 10 milhões de reais, eu aproveito o custo integralmente e deixo para o segundo momento ver o que vai acontecer lá na cláusula de earn-out. Então, apurei o custo, 8 milhões e 750 nesse exemplo. A diferença positiva vai ser o ganho de capital, 1 milhão e 250, um menos o outro, e eu vou aplicar ali a tabela progressiva, como eu mencionei para vocês inicialmente, e 1 milhão e 250 está dentro da primeira faixa, que é a primeira faixa de 5 milhões de reais. Recolho naquele momento, no preço à vista, R$ 187.500. Esse é o valor que eu recolho no preço à vista. Mas espera lá. E lá no earn-out, como que eu faço? Eu tenho 5 milhões de reais para receber. Eu recebo 5 milhões de reais. Atingi o EBITDA necessário, vou receber, vou gatilhar ali, de certa forma, os 5 milhões. Recebo. Neste momento, pessoal, é importante que vocês saibam o seguinte: o cálculo não é feito de forma independente. Assim, os momentos de recolhimento, como eu acabei de dizer, eles são separados. Mas neste momento em que eu recebo o earn-out, o preço da minha operação, para todos os fins, virou 15 milhões. Eu não olho individualmente 10 milhões e olho individualmente 5 milhões. O preço, nesse momento, virou 5 milhões. Mas a segunda parcela, na parcela do earn-out, eu vou, de certa forma, fazer a mesma conta. 5 milhões foi o valor que eu recebi, mas o meu custo é zero. Por quê? Porque eu já aproveitei o custo inteiro na primeira parcela, no preço à vista. Então, eu não tenho mais custo para aproveitar. Vou ter um ganho, consequentemente, como eu tenho zero de custo, de 5 milhões de reais. O que vai acontecer? O meu ganho, neste momento, é de 5 milhões,
E aí eu vou para a tabela progressiva, né? A tabela progressiva, como eu acabei de mencionar, é a primeira faixa até 5 milhões de reais. Mas da primeira faixa de 5 milhões de reais, eu já aproveitei, né, um pedaço dela, que foi o quê? Eu já gerei um ganho de capital de 1.250.000. Então, nesses 5 milhões de reais aqui, me falta quanto? 5 milhões menos 1.250, a gente tem 3.750, ou seja, 3.750, que é a diferença de 5 para 1.250, ainda está na primeira faixa. Então, esse valor vai estar sujeito a 15%. Esse valor, a gente está falando aqui de 562 mil. E a segunda parcela, como é uma operação que tem que ser analisada de forma inteira, completa, né, o ganho de capital aqui no final do dia, quanto que ele é? 6.250. O ganho não é 250, e eu olho isoladamente, como eu acabei de mencionar, 5 milhões. O ganho é de 6.250. E se eu tenho um ganho de 6.250, 5 milhões está sujeito a 1.250, e o segundo pedaço pega a primeira faixa, e nesse exemplo que a gente está dando, 218 mil reais. No final do dia, quanto que eu tenho de tributo a ser pago, pessoal? 187, 562, 218, que é um total de 968. Eu recolho os tributos no momento, de novo, pessoa física, no momento que eu recebo. E a apuração, nesse caso de cláusula suspensiva, eu aproveito o custo inteiramente no início. E se eu tivesse diante de uma cláusula resolutiva? O que ia acontecer? Se eu estou diante de uma cláusula resolutiva, o que eu estou dizendo? Eu estou assumindo desde o início que eu vou receber 5 milhões de reais. No outro, na cláusula suspensiva, né, eu estou dizendo que eu talvez receba. Eu não sei se eu vou receber. Então, na resolutiva, eu estou desde o zero dizendo, quase que assumindo que eu tenho direito àqueles 5 milhões e eu vou receber aqueles 5 milhões. Independente de, na prática, eu querer que seja suspensiva, se por algum motivo a cláusula ficou redigida de tal forma que ela tem a característica resolutiva, muda a forma de cálculo. A forma de apuração ela muda. Então, o que acontece no final do dia? Eu vou ter a mesma coisa. Eu vou receber no final do dia 10 e 5. Mas o que muda é, quando você olha para o custo de aquisição, como eu estou dizendo que eu tenho uma cláusula resolutiva em que os efeitos para todos os fins, como eu mencionei para vocês, acontecem no momento zero, o que eu faço com o meu custo? Eu tenho que proporcionalizar. É quase que como se eu tivesse um preço parcelado. É quase como que se eu dissesse, olha, eu recebo 10 agora e 5 daqui a pouco. Como eu estou dando aquela certeza, vamos falar assim, que eu vou receber uma parcela no futuro, o meu custo ele tem que ser proporcionalizado. Então, vejam que no exemplo anterior, no momento zero, eu aproveito 100% do meu custo. Neste caso aqui, eu tenho que proporcionalizar. Se eu tenho 2/3 sendo recebido no início e 1/3 depois, o meu custo de aquisição, eu, pessoa física, é 2/3 agora, 1/3 depois. Isso me gera o quê? No momento zero, o meu ganho de capital, vejam que no bottom line, gente, na última linha, né, assim, aqui no finalzinho, eu estou meio perdido na hora de desenhar, porque o mouse não aparece onde eu estou exatamente com o pontinho. No final do dia, quando eu olho esse slide, que eu rabisquei inteiro, com esse outro slide, que já está todo rabiscado também, o tanto de tributo é o mesmo. Só o que muda? O que muda é o tanto principalmente o tanto de tributo que eu recolho no momento zero. Então, no momento zero, quando você compara esse, e olha aqui, 187 mil por causa de uma cláusula suspensiva, e esse, 645 mil por causa de uma cláusula resolutiva, eventualmente eu estou assumindo que eu vou receber uma parcela de earnout que eu ainda não sei se eu vou receber. Então, para todos os fins, pode ocorrer o quê? Eu tinha a intenção de ter uma cláusula suspensiva, ela foi redigida de tal forma que ela se tornou resolutiva, eu tenho os efeitos tributários gerados no momento zero, e pode ser que eu não venha receber aquele earnout. E aí o custo de aquisição que eu poderia ter aproveitado ele inteiramente na parcela do preço, né, no momento zero, eu não aproveitei. E acabei pagando mais tributo do que devia.
Então, vamos chegar no momento em que o earnout, ele não é, assim, eu não bati a meta de EBITDA, por exemplo, eu não vou receber nada de earnout, e aquele tributo que eu poderia ter recolhido a menor lá na parcela à vista, eu acabei não recolhendo. Então, aqui, quando você vê os efeitos, a diferença que faz, né, na forma de redação de uma cláusula resolutiva e suspensiva, principalmente quando você tem parcelas de earnout que envolvem ações, assim, parte de preço que envolvem transferência de ações, como eu mencionei, do comprador para o vendedor, isso se torna muito, mas muito tênue, porque você pode gerar um efeito tão louco que no preço, né, na parcela à vista, como o valor das ações representa, né, na transferência das ações do comprador para o vendedor, como assim, eu estou te pagando em dinheiro mais ações. Caso a proporção das ações seja muito representativa, você pode gerar o quê? Um efeito de o vendedor, no momento zero na parcela à vista, só pagar tributo. Porque a parcela do earnout, como ela, né, é calculada, nesse caso, no caso de cláusula resolutiva proporcional, o custo é proporcional, você trouxe para o valor presente quase com efeito apenas de pagamento de tributo. Porque os efeitos tributários para todos os fins estão ocorrendo no momento da assinatura do contrato. Então, quando você vê um simples cálculo como esse, tendo efeitos tributários no final do dia, pessoal, como eu mencionei, o total, né, caso tudo ocorra, caso eu receba o earnout normal, você vai pagar o mesmo tanto. A gente está falando aqui de momentos diferentes de tributação, né, de efeitos de caixa. Tá? Mas dá para ver que isso pode, de fato, gerar efeitos na prática diferentes. Aqui, a gente trouxe só para vocês verem que, do ponto de vista prático, né, como que se calcula, como se preenche o ganho de capital. Então, quando você vê na partezinha aqui de baixo, 1,250, que é aquele primeira parcela do ganho de capital, daquele primeiro exemplo que eu dei, sendo preenchido, para que você mencione, não esqueça, porque, de novo, na realidade, né, no final do dia, você tem que recolher o tributo. Como é que você preenche? Assim, você preenche o ganho de capital, né, o programa do ganho de capital, mencionando quanto que foi a parcela recebida anteriormente. Para quê? Para que você não se esqueça, para que a operação, de certa forma, seja tratada como uma operação única. Né? Não são ganhos de capital calculados de formas independentes. Não, é um grande ganho de capital, que ele é único, e recolhidos em momentos diferentes, como eu acabei de mencionar no caso de pessoa física. Então, é muito importante que vocês tenham em mente, né, assim, essas diferenças de cláusulas e formas de redação, principalmente relacionadas a earnout, né, e ajuste de preço. E aí, Adriano me passou aqui a bomba, que foi escrow account. O dinheiro, eu sou um vendedor, vendi minha participação para ele, falei, Adriano, olha, deposita o dinheiro na escrow, porque assim, eu não quero que esse dinheiro fique na minha mão, na sua mão. E aí o Adriano deposita. O dinheiro está no meu nome. Mas ele não está disponível para mim. Assim, eu tenho que pagar tributo desde então, porque quando você vê o mundo real, né, do ponto de vista prático, aquele dinheiro, para fins, por exemplo, de informe de rendimento, que é aquele informe que a gente recebe do banco ali no mês de abril, para a gente conseguir preencher a declaração de imposto de renda, esse informe está no meu nome. Mas, ao mesmo tempo, o dinheiro não está comigo, apesar da conta estar no meu nome. Eu tenho que recolher tributo a partir de qual momento? Aqui já existe um posicionamento um pouco mais consolidado de que eu, Thiago, só recolho, né, tributo a partir do momento em que as condições ali são cumpridas e aquele direito, né, assim, aquele dinheiro, desculpa, ele é de fato transferido para o meu bolso. É muito similar ao holdback. Né? O dinheiro está retido com o Adriano, ele não me deu dinheiro, ele está retido e a partir do momento que ele disponibiliza esse dinheiro, de fato, eu aí sim recolho, né, passo, né, a ter a disponibilidade econômica e, consequentemente, recolher o tributo. Mas não é tão simples. Parece simples. Porque o dinheiro está rendendo. Adriano colocou lá 10 milhões de reais na conta garantia, na conta escrow, o dinheiro está no meu nome e aquele dinheiro está aplicado. Né? Eu não vou deixar o dinheiro parado. Né? O dinheiro está lá, numa conta, num CDB, num fundo, ou qualquer outra renda fixa, ou qualquer outro tipo de investimento. E está sendo atualizado monetariamente. Então, os 10 milhões que o Adriano colocou no momento zero já viraram 11, já viraram 12. E aí, lá na frente, ele vai ser disponibilizado para mim. Essa diferença de 10 para 11, de 10 para 12, esse 1 a mais,
Esse 2 a mais, isso é o quê? É ganho de capital? É preço? Regra geral, não. Então, existe um tratamento diferente aqui nesse momento. Os 10 milhões, sim. Aquilo ali, para todos os fins, né, regra geral, é preço. O 1 a mais e o 2 a mais, ou seja, o rendimento daquela conta, a atualização monetária, né, que aquela conta sofreu, né, que veio a crescer o valor, aquilo é tratado de uma forma diferente. Aquilo, né, aqueles juros ali, aquele reajuste, né, em decorrência daquela parcela, ele é tratado, né, sujeito à tabela progressiva, e ele não é, de fato, tratado como um ganho de capital. Então, aqui, principalmente você tem, por exemplo, Adriano vai pagar para Tiago 10 parcelas de 1 milhão corrigidas pela Selic, corrigidas pelo IGPM, ou seja, a correção, né, não é preço. Ela é tratada, né, para mim, que sou o vendedor, que a gente está falando do lado do vendedor, como se fosse, né, tratamentos tributários diferentes. Eu tenho, por um lado, o ganho de capital sobre o valor que o Adriano, pela parcela que o Adriano me paga, e eu tenho para atualização uma receita financeira, né, que eu vou calcular ali com base, né, em tabela progressiva, sujeita a recolhimento de carnê-leão. Então, aqui a gente nota como que pontos específicos, né, vão ter naturezas diferentes e podem ter consequências tributárias diferentes no final do dia, na hora de recolher algum tributo. E aqui eu volto para quem? Para o Adriano, né, para falar um pouquinho sobre a indenização e superveniência ativa. Legal. Só um ponto, eu chequei aqui, futuridade, você não é Manuel Bandeira, não criou um neologismo, na realidade existe. Na verdade, hoje você foi um Picasso, tá, o Braik, com seus desenhos, seus rabiscos aí, pode até vender aí. Então, assim, hoje você está artístico, mas realmente não teve nenhum neologismo, futuridade existe. Pessoal, só eu vou aqui, até mesmo que o nosso tempo está chegando ao fim, esse tema aqui, quando eu e o Bernardo, a gente dá aula de M&A, quando a gente dá essa aula aqui, a gente demora uns 3, 4 noites falando sobre ele, tá? Mas eu vou ser muito objetivo aqui para a gente pegar o que é relevante, tá? Consegui passar. Boa. Então, vamos lá. O Bernardo já falou de 2 tipos de ajustes de preço que são muito relevantes. Só que nem o ajuste de preço, nem o earn-out capta um risco que é inerente ao projeto, a uma operação de M&A, de algo que o comprador não descontou, não considerou no preço ali e pode gerar um desembolso financeiro da sociedade. Eu dei um caso aqui anteriormente. Eu comprei a sociedade do Bernardo e vi que tinha um processo ajuizado contra a União, discutindo recolhimento indevido de imposto de renda, e está na discussão. Então, está ainda na discussão, é algo que ocorreu no período no qual o Bernardo estava como dono da sociedade, foi antes de eu comprar, e eu falei, cara, eu não tenho nada a ver com isso é um problema seu, eu sei que não recolheu direito. E aí o Bernardo falou, tá, mas se tiver um problema em relação a isso, eu pago. Como é que você coloca isso no contrato? Geralmente a gente coloca isso como uma cláusula de indenização. Por quê? Porque eu não tenho como simplesmente pegar o processo e falar, União, agora você ajuiza lá, continua contra o Bernardo, porque eu comprei a sociedade. Não é assim que funciona. Quando você compra a sociedade, você leva, né? Você leva todo esse contingenciamento, todos esses problemas, esses processos, vem junto com você. Não tem como simplesmente fazer uma cessão ali. Então, quando tiver uma decisão definitiva, quem vai sofrer é a sociedade. Portanto, quem vai pagar é a sociedade. Então, eu vou ter que ter algum mecanismo, que aí a gente pode chamar de direito de regresso, direito de indenização e etc. Em contrato de M&A é chamado de cláusula de indenização, no qual eu vou ir lá e eu vou recuperar, eu vou pedir o reembolso, o ressarcimento do Bernardo em relação a esse valor. Então, a primeira questão que surge é, tá bom, então está reduzindo ali o que o Bernardo recebeu. E aí, qual é o enquadramento tributário? A gente vai discutir sobre isso aqui. Eu não vou entrar aqui nas hipóteses específicas de indenização, mas só o conceito geral que é esse, entendeu? É um ressarcimento de algo que eu não considerei. Eu poderia ter, no âmbito da negociação, falar o seguinte, ó, Bernardo, tem esse processo, eu vou assumir o risco dele e vou descontar tanto do preço.
E aí o Bernardo falava, ok. E aí, obviamente, eu não vou ter que discutir indenização, mas isso não é o comum, tá, gente? O comum que é feito, até mesmo porque não se sabe exatamente quanto que vai ter que pagar e etc., é você trabalhar isso nessa cláusula que a gente chama de indenização, tá? Agora, tem o outro lado. Peraí, deixa eu voltar aqui. Só voltar aqui. Tá. Tem o outro lado da moeda, que é, vamos considerar que aí na empresa o Bernardo contratou o time aí do Braik, da Júlia aqui do escritório, para o quê? Para ajuizar uma ação, porque eles entendem que fizeram um recolhimento a maior de um determinado tributo e estão querendo o ressarcimento em relação a isso, ou seja, eles estão querendo o reembolso, né, o recebimento de valor que eles pagaram a maior. Então, eu não estou falando mais de um débito, de uma contingência, de algo que a sociedade vai ter que pagar. Eu estou falando que é algo que vai acrescer no patrimônio da sociedade. Se eu ganhar esse processo aí, que é um processo no qual o polo ativo é a sociedade vai receber um dinheiro. Nesse caso, é exatamente o contrário da indenização. É o que a gente tem, que a gente chama em M&A de superveniência ativa, inclusive tema, novamente, novo jabá, do livro, o tema do artigo que o Bernardo escreveu no livro, que é leitura obrigatória aí para quem trabalha com M&A, quem quer entender, tá, o livro está realmente muito bom. Então, assim, o ponto é, a superveniência ativa é exatamente o contrário, né, gente? A superveniência ativa, ela é o quê? Ela é você receber um valor. Agora, no âmbito da negociação, o que vai acontecer? Eu, como comprador, vou falar com o Bernardo e falar assim, Bernardo, na boa, eu não sei nem se vai receber ou não. Aí ele, tá, mas se receber, aí ele tá negociando bem lá. Mas se receber, esse valor é meu, tá bom, Adriano? Aí eu viro para ele e falo assim, tá bom, então tá ok, eu aceito que esse valor é seu. E aí começa uma problemática que, gente, é impressionante. Em várias operações de M&A, as pessoas não discutem direito alguns pontos da superveniência ativa, porque eu acho que falta essa conversa do tributário com o societário, tá? Porque tem várias questões que são correlacionadas. Se eu estou falando que vai ter um pagamento para o vendedor, em regra, deveria até ser preço. Se a gente pensar na lógica, deveria estar crescendo ali o preço do cara, do vendedor. Só que aí, muitas vezes na cláusula é colocado que quem paga é a sociedade. Ela recebeu a questão e paga. Eu tive um caso aqui no escritório, o Braque está acompanhando aí, que era um valor pequeno, e aí a sociedade simplesmente falou assim, não quero nem saber. Ela recebeu o valor, devolveu o valor e falou, vai lá e se vira, vai buscar esse valor. Mas era muito pequeno. Aí meu cliente foi lá e falou, busque. Só que a auditoria bateu na porta e falou, opa, peraí, que dinheiro é esse daqui? Cadê? Onde você recebeu? E aí a gente está tendo uma discussão danada. Eu falei, meu amigo, você que pediu para eu fazer isso daqui. Ah, não, mas eu não entendo que era assim, tarará. Enfim, tá uma confusão danada. Porque a grande discussão é, gente, na superveniência ativa, se a sociedade recebe e paga para o vendedor, isso é preço? Ou seria um rendimento? Outra bomba aqui. O meu trabalho hoje foi vir para jogar bomba no colo do Braque, gente. Esse foi aqui o meu trabalho e ele vai respondendo aí. Então, assim, entenda que a superveniência ativa é o lado contrário da indenização. E aqui, bem a passant, gente, aqui a gente tem uma cláusula de indenização. Geralmente, você tem várias hipóteses de indenização, mas a ideia da indenização é que o comprador não tenha surpresas, coisas que vão afetar o caixa da empresa, o valor da empresa, eles são ressarcidos para a sociedade, para que ela mantenha aquilo que ela imaginava que ela estava comprando. Então, por exemplo, na sociedade do Bernardo que eu falei, eu vou comprar por 100 milhões, tem 5 milhões de contingência, eu vou pagar 95 para ele, e se essas contingências materializassem, eu vou lá e pago a contingência. Se ela não materializar, eu tenho minha conta ali de escrow, eu vou lá e devolvo o dinheiro para o Bernardo. O ponto todo é, eu gastei 100. Se eu não tivesse colocado essa cláusula, e ter pago 100 para o Bernardo, e ter pago a indenização, eu teria que pagar 100 para o Bernardo mais 5. Ou seja, no fim das contas, eu gastei 105, o que é errado, não é o que eu queria. Entendeu? Então, essa é a grande racional da indenização. E, não estou conseguindo passar aqui. Agora consegui.
E, por fim, a cláusula de superveniência ativa é: você estabelece determinadas situações, determinados créditos, processos, etc., que, se ocorrerem, vão gerar um crédito em favor da sociedade e isso vai ser repassado aí para o comprador. E aí surge a grande questão, né, que é o tema mais importante para vocês envolvidos. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não, agora passou, que é a questão dos aspectos tributários. Braque, com você novamente. Lá, foi. Agora foi. Estava sem controle. Aí assim, só assunto fácil vocês me dão, né? Mas vamos lá. Assim, a Adriana está muito dizendo, né? Assim, ô Thaís, pegando sua pergunta aqui no chat, eu já vou te responder, tá? Vou só passar esses últimos slides aqui e eu já respondo a sua pergunta. Sua pergunta é muito boa. No caso de indenização, aí a gente vai para o conceito, de certa forma, mais genérico, que a gente está dizendo, basicamente, que, né, se a gente está falando de um dano emergente ou se a gente vai estar falando de lucro cessante. E aqui, a gente tentou, de certa forma, resumir o posicionamento atual, principalmente, né, das autoridades fiscais, com relação ao tratamento tributário, né, no caso de um recebimento de uma indenização. Eu e o Adriano está brincando, a gente tem uns casos que, porque na cabeça do cliente, ele sempre acha que se eu estou recebendo uma indenização, eu estou recompondo aquilo que eu perdi e, consequentemente, eu não tenho que pagar tributo. Queríamos nós que fosse assim, mas não é tão assim, né? Não é tão fácil assim do ponto de vista tributário. Então, separando uma coisa da outra, né, assim, que tem tratamentos tributários diferentes, se eu estou, de fato, falando de um efetivo prejuízo, com aquela característica de dano emergente, aquele valor, sim, para fim de imposto de renda, e aqui é importante separar. Então, resumindo, dano emergente, tive um efetivo prejuízo, vou, de certa forma, recompor aquilo que de fato eu perdi. Neste caso, né, entende-se que aquilo, regra geral, não é preço. Né, por exemplo, em decorrência em decorrência da quebra do contrato, e esse valor que eu recebo não vai ser tributado para fim de imposto de renda, tanto no caso de pessoa jurídica como no caso de pessoa física. Existe um ponto interessante que é o quê? No caso de pessoa jurídica, como ela pode ter deduzido uma despesa, eventualmente, que ela está recebendo de volta, para que ela não tribute aquele valor para fim de imposto de renda. Então, eu gastei 1 milhão, eventualmente, que eu vou ser indenizado pelo vendedor, né, porque né, de acordo com o contrato, ele tem que me indenizar. Então, pessoa jurídica, eu gastei 1 milhão e eu aproveitei, ou seja, eu deduzi aquele valor, que, consequentemente, por se tratar de uma despesa, ela reduziu, no final do dia, se eu estou no lucro real, por exemplo, o tanto de imposto que eu tenho a pagar. Quando eu recebo a indenização, em teoria, seria net com net, 0 a 0, certo? Mas como eu deduzir inicialmente esse valor, no momento que eu recebo, eu vou tributar. Caso eu não tenha deduzido, eu não tenha aproveitado, né, esse valor que eu recebo, né, essa parcela de indenização que eu recebo, eu, pessoa jurídica, eu não tributo. Então, é importante essa distinção, principalmente para dano emergente, porque o fato de ter ou não deduzido no caso de uma pessoa jurídica é muito relevante. No caso de pessoa física, né, como a gente está falando apenas de imposto de renda e não está falando de uma dedução, caso seja o caso, esse valor não seria tributado. PIS e COFINS, que é um outro tributo aplicado, né, no caso das pessoas jurídicas, no caso de indenização, não tem o mesmo tratamento, né, que existe para fins de imposto de renda e contribuição social, né, esse valor aí, de fato, estaria, sim, sujeito a PIS e COFINS. Independente se for um dano emergente ou se for, né, um lucro cessante. Mas o STJ já garantiu que indenização não é tributável. Sim, você tem argumentos para não tributar. Mas o posicionamento até então da Receita com relação a esse assunto é que ele não é tributável para fim de imposto de renda, desde que você não tenha deduzido no caso de PJ, não tributável para fim de imposto de renda no caso de pessoa física, tributável para fim de PIS e COFINS, mas você tem um argumento jurídico para não tributá-lo, caso você tenha um perfil um pouco mais moderado, podemos falar assim, considerando o posicionamento até então do STJ. E no caso de lucros cessantes, aí sim, isso não tem muita discussão, como é uma
basicamente o que eu deixei de ganhar, podemos falar, esse valor é tributado tanto para fins de imposto de renda como PIS e COFINS. E no caso de pessoa física, só para deixar, né, um disclaimer aqui, ficar claro, não é tributado como ganho, caso seja uma pessoa física recebendo, né? Ele é tributado como sujeito à alíquota progressiva, a tabela, né, vai até 27,5%, e assim que ele é calculado, ele tem um tratamento tributário diferente, similar, quando eu mencionei que aquela conta extra que tem rendimento tributado, o rendimento é tributado de uma forma diferente, no caso da indenização é a mesma coisa. E a superveniência ativa? Para a gente tentar matar aqui. O Adriano mencionou, né, assim, anteriormente, eu estou na negociação com o Adriano, eu sou o comprador, o Adriano é o vendedor, e aí a gente combina o seguinte, falou, Adriano chega para mim e fala, Braque, eu tenho uma ação aqui de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e se eu ganhar essa ação, que já está ajuizada há muito tempo, eu tenho o direito de receber esse dinheiro. Não é você, comprador, que depois que você vira dono da empresa, que vai ter direito a esse valor. Então, a empresa Adriano adquiriu, se tornou sócio, e passou-se o tempo, a empresa ela tem um resultado favorável, ela ganha aquela ação, aquele dinheiro, aquele crédito ali, né, ele é recebido, e esse dinheiro não é da empresa, e muito menos do Adriano. Ele é meu. Eu quem? Eu, vendedor. Isso é o quê? Né, assim, agora alguém tem que pagar para alguém. Como é que foi redigida a cláusula? A cláusula foi redigida ao ponto do Adriano ter que me pagar? De onde que sai o dinheiro? A empresa que me paga? Esse valor que ela recebe, a empresa, ele é tributável? Sobrou quanto daquilo dali no final do dia para que eu receba? Eu, até então, vendedor. Eu, no momento que eu receber o vendedor, eu trato como ganho, trato como um rendimento diferente. O fato de uma pessoa, né, o Adriano ser o comprador e ele não me pagar, muda o tratamento? E aí, eu vou deixar aqui, sim, tem tratamentos diferentes, aí a própria tela está mostrando que tem esse tratamento diferenciado, e eu deixo você de curiosidade, né, assim, ler mais um jabá, lê lá o artigo do Adriano e do Bernardo, que vocês vão ter um pouco mais né, de background, de conceitos para concluir se a superveniência ativa ela é preço ou ela é um bicho diferente e tem um tratamento diferenciado no final do dia, né, no momento em que a pessoa, principalmente o vendedor, ele recebe aquele crédito, aquele precatório, aquele valor que está até então ali na expectativa de recebimento, e ele gera, né, num momento determinado, um valor adicional. O que seria esse valor adicional? E aí que a gente traz, né, assim, né, alguns entendimentos para finalizar da Receita, mostrando que ele pode sim ter tratamento diferenciado, pode sim ter entendido como preço, pode também ter uma característica diferente de indenização ou um outro tratamento diferenciado, e a forma que, principalmente o contrato e o SPA, ele é redigido, ele vai influenciar e muito, mas muito mesmo, na hora de você ter o seu tratamento tributário. Porque, de novo, pessoal, no final da conta, a gente está falando de alguém recolhendo um DAF, alguém recolhendo um tributo, né? E o efeito e a forma de calcular a alíquota que vai ser aplicada vai depender muito da forma que o contrato foi feito. Então, esse caso, de fato, como eles mencionaram, pouca matéria sobre isso, ou quase nenhuma matéria sobre isso, para ser bem sincero, que deixa, no final do dia, a prática mais complexa, né, de você recolher e dar um tratamento tributário com relação a esse assunto. Só antes de agradecer, aí eu passo a bola para a Adriana e Bernardo finalizarem aqui com a gente. Eu só vou responder a pergunta da Thaís, que eu prometi que eu ia responder, Thaís. Só para a gente finalizar aqui, a pergunta da Thaís foi relacionada assim, a uma mistura, né, de certa forma, do regime de caixa com, eu vou ler aqui, que está aqui do lado. Braque, a disponibilidade financeira no caso de earnout, regime de caixa, ele ainda não aconteceu. Mesmo que seja uma redação dada como evento, estou lendo que lê no computador do lado aqui, tá, pessoal? Porque eu estou só vendo a projeção. Como é que funcionaria no caso de uma causa resolutiva? Aqui, Thaís,
se eu não conseguir te explicar aqui, você pode entrar em contato com a gente, né? Assim, como você já é, de certa forma, de casa, que eu te explico com mais detalhes. Mas aqui o que muda no final do dia, no caso da cláusula resolutiva, como eu expliquei, é a forma de apurar o tributo. Se é uma cláusula resolutiva, eu estou dizendo, olha, eu tenho uma parcela de earn-out que, sim, eu não recebi ainda. Mas eu estou dizendo, desde já, que eu estou quase que cravando que eu vou recebê-la. Se eu estou cravando que eu vou recebê-la, para fins tributários, os efeitos são, para todos os fins, naquele momento, de zero, e, consequentemente, a forma de apurar o tributo, ele vai ser diferente. O que muda no final do dia é a forma de apurar, como eu mencionei. O regime de caixa, Thaís, ele continua. Eu vou pagar um pedaço no à vista e um pedaço no earn-out. O que vai me gerar de efeito é o pedaço que eu pago no earn-out, desculpa, na parcela à vista, por eu estar tratando a cláusula de earn-out como resolutiva, ela me gera um desembolso maior no primeiro momento. Por quê? Porque o meu custo de aquisição vai ser proporcionalizado entre parcela à vista e earn-out. A gente vai, assim, se não tiver sido claro aqui, fica à vontade, né? Assim, eu te explico, eventualmente, assim, né, em outro momento. E aí, Adriana ou Bernardo, pode vocês que gostaria de finalizar e agradecer aqui os nossos participantes. Não, legal. Obrigado aí, Braik. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta, acho que pelo chat aqui de perguntas e respostas, parece que não. Agradecer aí ao Gabriel pelo elogio, prazer imenso para a gente estar aqui. A gente adora falar sobre esse tema, então é um prazer muito grande para a gente também. Queria de novo agradecer a AbraDT, em nome aí do Thiago Conde e do Walter Lobato, que foram quem viabilizou a realização dessa live. Foi muito bom para a gente, espero que tenha sido para vocês também. Muito obrigado aí a todos. Adriano, quer falar? Não, gente, só isso. Obrigado a todo mundo. Aqui tem um contato nosso. Se vocês quiserem seguir a gente lá no LinkedIn, no escritório também, a gente publica muita coisa sobre esse evento. A gente, não que a gente seja assunto único, mas esses temas tributários, societários, é algo que a gente fala muito a todo momento. Então, quem tiver interesse mesmo, obrigado novamente também, Gabriel, pelo elogio. É só seguir lá, mandando mensagem também lá no LinkedIn, a gente sempre responde, tá bom? Valeu, gente. Obrigado a todos. A gente envia para vocês que participaram a apresentação, para vocês terem o material aí de consulta. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.